crescemos, né? Todos nós nascemos, crescemos, morremos, né? Nos desenvolvemos e morremos. E quando nós estamos ali naquela idade entre a adolescência e a juventude, muitas vezes nós nos envolvemos, para nós tudo é novidade, é um encanto, nós estamos ali nos descobrindo, nos conhecendo como pessoas, o primeiro beijo, a primeira paquera, a primeira conquista, e aí nós vamos nos envolvendo, né? Só que quando nós estamos nos envolvendo, nós não pensamos em nada, principalmente patrimonialmente falando, porque nós estamos ali felizes, encantados com a situação e vamos tocando a vida e vamos fortalecendo os laços junto ali com o nosso companheiro, nossa companheira, namorado ou namorada, e com isso, em muitos casos, ocorre de gerar uma família, daquela união, gerar uma família, gerar filhos, gerar todo um processo de construção de vida ao lado daquela pessoa. E isso é muito bom para nós. Isso é a vida. Isso é a riqueza que nós podemos transmitir para quem está à nossa volta, para o nosso semelhante. Nós nascemos para fazermos o outro feliz, para dar o nosso melhor para o outro. Nós nascemos para servir o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos. E com isso nós vamos crescendo todos juntos. E em decorrência dessa união, nasce um filho, nasce uma filha, nós vamos agregando valores a essa sociedade conjugal, a essa união, nós vamos conquistando bens juntos e nós vamos, a cada dia mais, fortalecendo esses laços familiares. Ocorre que, infelizmente, a rotina da vida, às vezes o desentendimento, o diálogo escasso ou o diálogo não inteligente, faz com que muitas pessoas dêem um basta na situação e até mesmo precipitadamente ou emocionalmente, sem condições e sem razão de agir daquela forma, acabam liquidando essa sociedade conjugal, essa convivência e união estável. E isso faz com que as frustrações apareçam, as angústias, o sofrimento, a dor, o lado emocional fica abalado, além do que pode trazer um grande prejuízo patrimonial também para ambas as partes, e as pessoas, por não terem planejado como seria essa união, como seriam os desdobramentos dessa união, elas justamente se veem aniquiladas, elas se veem abaladas ou abatidas por uma situação que elas não preveram por falta de conhecimento. E nós estamos aqui justamente para esclarecer eventuais dúvidas da nossa audiência, para que nós possamos ajudá-las a encontrar um caminho para perpetuar a duração, enquanto vivas forem, para elas permanecerem juntas com seu cônjuge, com seu companheiro, com seus filhos, com o laço familiar. Seja essa família hétero, ou seja essa família homoafetiva também. Sim, sim. É um auxílio, né, para o casamento ser duradouro. É exatamente isso, né? É não casar nas escuras. É saber que o que você pode planejar. Você pode planejar um filho, você pode planejar o próprio casamento, muitas coisas. E por que não o pré, né? Tudo que Exatamente. você quer que aconteça e tudo que você não quer que aconteça. Não é isso, doutor? Exatamente. Porque, veja bem, as pessoas, não que as pessoas desejem, né? Mas uma certeza nós temos, que um dia nós partiremos desse mundo. E as pessoas planejam ou até pagam um plano funerário, entendeu? Para nossa Exato. passagem, para amenizar a dor do nosso ente querido, do nosso familiar. Então, por que não fazer um planejamento matrimonial? Como assim planejamento matrimonial? É um planejamento que você não conhece a pessoa 100%. Muitas vezes você se une, muitas vezes é uma gravidez não desejada, não planejada, passam a morar juntos, na casa dos pais, dos sogros, nos fundos, ou até mesmo Sim. vão pagar um aluguel, às vezes não tem nenhuma condição, não tem uma estrutura familiar para tal, e passam a viver e vão multiplicando os seus laços. E muitas vezes acontece por vários motivos, desentendimentos, frustrações, ou não compatibilidade de identificação, de identidade um para com o outro, traições e muitas vezes resolvem se separar. E aí
nessa hora eles lembram que eles têm que procurar uma psicóloga porque eu estou abalada, eu estou abalado, eu estou angustiado, eu estou numa situação que só Deus na minha vida, eu preciso da ajuda de vocês, de orações, preciso de Exatamente. me fortalecer. E também aí começam as disputas judiciais por um bem, por um patrimônio que conseguiram juntos, e muitas vezes traz muito sofrimento, porque um processo ele pode demorar 5, 10, 15 anos. Não é incomum no escritório de ocorrer processos duradouros, muitas vezes por picuinhas, por orgulhos e entraves. Às vezes um cônjuge ou um companheiro ainda pretende voltar com o outro, mas aquele outro não pretende, e aí ele cria um impedimento para que ele tenha um certo, né, um pseudo-controle da situação na mão, na esperança que o outro volte. E nisso nem sempre flui, nem sempre faz sentido, e acaba É prejudicando e verdade. atrapalhando anos a fio a vida de uma outra pessoa. E quando E, você planeja, é totalmente diferente. Você já está esperando, não é que você esteja esperando, você está evitando que aconteçam certas coisas também, porque muitas dessas coisas acontecem porque não houve esse planejamento. exatamente. Como nós, por exemplo, a gente começa a namorar, é jovem, tem ali 18 anos, 20 anos, o negócio começa a ficar sério. Ah, vamos morar juntos, ou vamos comprar um apartamento, até se planejam, mas não se planejam de forma completa, se planejam de forma parcial. Porque ninguém casa, Sim. ninguém se une com alguém para separar. Mas o que ocorre muito aqui no escritório, por exemplo, não, doutor, eu namoro com ele, eu sou primeira namorada dele, ele é meu primeiro namorado, compramos um apartamento juntos, hoje não dá mais certo, eu fiquei em casa com a criança, o apartamento está só no nome dele, e aí ele fala que eu não tenho direito nesse apartamento, porque, embora nós sejamos casados, só está no nome dele e eu não tenho direito. Só que o regime de bens que você escolheu, não sendo da separação total legal, ou a total obrigatória, que é para os maiores de 70 anos, esses bens que foram conquistados na comunhão parcial de bens, ou mesmo na comunhão universal de bens, eles vão ser comunicados. Então, independente de que se o outro contribuiu monetariamente, ou saiu à luta para trabalhar lá fora, ele não vai ter direito ao bem. Ele tem direito ao bem pela escolha do regime de bens. E é justamente nisso que há o planejamento matrimonial. Bom, nós vamos casar. Eu quero que comunique esse bem. O bem que eu já tinha antes, particular, não vai comunicar? Vai comunicar. O bem que nós conquistamos juntos, vai comunicar? Não vai? Esse bem é seu, esse bem é meu. Os bens que eu já tinha antes, que eu recebo aluguéis, eu recebo rendimentos dele, vai entrar para o crescimento desse patrimônio? Então são várias nuances. O direito não é igual à matemática, não é uma exata. É uma ciência humana, que Exatamente. ela evolui a cada dia. Então os Isso nossos... isso é uma prova de amor também, né? Você está Sim, cuidando sim, da pessoa que você gosta, enfim, é exatamente. uma espécie de cuidar, né? Exatamente. O nosso, o nosso intuito é o quê? Evitar a colisão lá futura, a colisão lá na frente. Evitar o desgaste. Porque se você faz um planejamento, você evita várias situações. Como, por exemplo, você sabe que você pode colocar num planejamento matrimonial afetivo cláusulas que o cônjuge ou companheiro que prejudique o seu par a indenizá-lo caso ele pratique algum ato de culpa, um ato que venha abalar a estrutura emocional do outro cônjuge? Isso é possível Isso é de muito se fazer. bom. Você sabia que você vai ali no cartório, não, vamos marcar os proclamas para nós realizarmos nosso casamento. Só que chegando ali no cartório, ninguém te informa o que é, o que não é. Eles não te explicam qual é o regime de bens, de comunhão parcial, de separação total, de comunhão universal, e você vai e casa pelo regime legal do país. Ou seja, você casa na comunhão parcial de bens, onde todos os bens que vocês adquiriram juntos se comunicam entre si. Depois, após o casamento, é isso, Com os né? casamentos, os bens se comunicam entre si. Mas, por exemplo, vamos supor que eu caso com a Silvana. Eu casei com ela agora em 2018, nós compramos um apartamento num parcelamento de 20 anos, vai acabar em 2038. Só que chega em 2030, o nosso casamento rui. A gente não consegue mais conviver, não estamos mais Porque felizes, não queremos mais. E como que fica a situação desse apartamento? Esse apartamento,
embora ainda a metade seja do banco ou da empresa de consórcio, aqueles valores que você pagou até aquele exato momento, aqueles valores, a outra parte ela tem direito aos créditos. Então vamos supor, o apartamento custa 500 mil. De 2018 até 2030 nós pagamos 250 mil. Faltam mais 250 mil. Sobre esses 250 mil pagos, a Silvana tem direito a 125 mil, e eu, se eu for ficar no apartamento, tenho direito a ficar no apartamento que representa aqueles 125 mil. E dali para frente eu vou assumir todo o débito restante do apartamento. Então, mesmo que você não tenha o direito, o título, que é a matrícula do imóvel, você não tem a propriedade, você tem a posse, e a propriedade ainda é do banco, você tem os direitos sobre o crédito, direitos sobre o pagamento que você efetuou naquele apartamento. Então, muitas pessoas falam, não, mas eu não paguei, ainda é do banco, você vai embora, você não tem direito a nada. Tem sim, claro que você tem direito. Então, o que ocorre? Tudo isso daí são dúvidas que as partes têm que procurar um advogado para orientar. As partes têm que ir atrás de um advogado antes de casar. Porque a gente... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que deu uma cortada, eu achei que. Isso já salva a pessoa de dizer, eu só vou conhecer a pessoa depois que eu me separar. Não, você pode conhecer ela dentro do casamento mesmo. Porque o que é combinado não é caro. Não sai caro. E outra coisa, o que eu falo aqui muitas vezes, né? Tô com dúvida, os casamentos não duram, de cada 10 casamentos no Brasil, 6 terminam em divórcio. Não, tudo bem. Porém, o casamento, ele não é só apenas o amor. O casamento, ele é um contrato também. Você casa com a pessoa, há uma soma ali de esforços para que ambos construam um patrimônio. E por que não? Você sabia que o regime de bens, nós temos 4 regimes de bens no Brasil. Comunhão parcial, comunhão universal de bens, separação total legal e o regime finais de aquestos. Você pode casar num desses regimes e no decorrer do convívio familiar com aquela pessoa, você pode alterar o regime. Você sabia que você pode alterar o regime? Não. Você pode alterar o regime, você faz um pedido administrativo para o juiz ou até mesmo no cartório e você pode alterar o regime. Por exemplo, às vezes a pessoa quer casar, a pessoa tem a condição favorável, a outra tem a condição desfavorável, mas fica no receio, fica preocupado, fala, não, mas será que não é um golpe? Será que não é só interesse? Será que realmente me ama? Dúvidas, nós vamos ter dúvidas até o final da nossa vida. Dúvidas, elas são inerentes à consciência humana. Então, se você tem essa dúvida, você tem esse receio, por que não falar para o seu par, já que ele te ama ou que ela te ama? Vamos casar no separação total de bens? Nossa, mas você está achando que eu estou interessado no seu patrimônio? O que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Você não me ama mais, ele me quer mais. Não, não é isso, meu amor. Vamos casar dessa forma, pode ser? Porque a gente se ama, os nossos bens são nossos, nós vamos conviver juntos e nós vamos dividir as nossas contas, nós vamos dividir as nossas obrigações e vamos conviver juntos. Aí, com o tempo, nós podemos migrar, por exemplo, do separação total para o comunhão parcial de bens ou para comunhão universal. Por que não? Só que se você fala isso hoje para alguém, é um choque. A pessoa se escandaliza e não deveria se escandalizar. A coisa mais comum nos Estados Unidos, por exemplo, é o regime de separação total. O anormal é quando há comunhão parcial ou comunhão universal. Aqui no Brasil é diferente. Aqui as pessoas casam no comunhão parcial e depois no fim acabam brigando porque eu trabalhei mais, você trabalhou menos, você não fez nada, você só ficava em casa fazendo o trabalho das crianças, não é tão trabalhoso assim, eu que ia à luta, ficava 12 horas no Uber na rua, ficava me matando. Aí começa, aí entra a discussão, eu não acho justo você ficar com a metade de tudo, porque eu trabalhei mais, eu que batalhei para pagar o carro, eu isso, eu aquilo, etc, etc. E aí fica essa discussão infindável, e no fim, se de repente tem uma separação total, não é essa discussão. O carro era meu, o carro continua sendo meu. Você entendeu? Sim, tanto assim como os outros eu bens. posso pôr no contrato coisas assim, tipo multas. Se um trair, se o outro não trair, como que funciona isso?